Então, vamos dar continuidade e a semana passada nós falamos sobre a situação atual da Terra, que a gente vem falando, né, já há algum tempinho. Essa transição, essa passagem da condição de expiação e provas para um mundo de regeneração. E nós falamos na semana passada das duas grandes revelações de Deus, a primeira e a segunda, que são, obviamente, Moisés e Jesus, e do tempo transcorrido entre elas, né? Primeira, Moisés, cerca de 1400 anos antes de Jesus, Jesus, portanto, há 2000 anos, 1400 após Moisés, e lembramos de que a mensagem vinda por intermédio de Moisés, nós entendemos como sendo a lei, a grande lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Mas nós sabemos, só para entendermos um pouco melhor, que a lei é algo duro, é inflexível. Não dá para ficar distorcendo a lei, né? Se cumpre ou não se cumpre. Não tem meio termo, né? Eu sou mais ou menos favorável à lei. Não, então, se você cumprir, ótimo. Se não cumprir, será penalizado. Simples, né? Simples assim. A lei manda e não se preocupa com argumentos. Ela deu a lei, acabou, o texto está lá. É a questão dos 10 mandamentos que foram entregues a Moisés e que nós comentamos que, eu particularmente, meu entendimento é que quem entregou a lei, o decálogo, a Moisés, teria sido aquele espírito que viemos a conhecer depois como Jesus, né? Que entendeu Moisés como sendo Jeová e que entendeu ser Deus. Mas não, é um espírito que ali materializou a tábua dos 10 mandamentos e entregou as leis. Leis que não dá para distorcer, não dá para descumprir, porque vai sofrer, né? É uma consequência. Então essa foi a primeira grande revelação de Deus, que veio por intermédio de Moisés, o decálogo. Depois nós vimos a segunda grande revelação, falamos. A segunda grande revelação foi o próprio Mestre, né? Jesus, 1400 anos vindo para cá. Jesus era o amor. Então, se a primeira revelação ficou caracterizada como a lei, que foi por Moisés, a lei, a segunda revelação, que veio por intermédio de Jesus, entendemos como sendo o amor. Primeiro era a lei, Jesus vem, era o amor. O amor orienta. O amor exemplifica. O amor não exige. O amor não impõe. Quando imaginamos, amamos alguém, eu imponho, eu quero que seja dessa forma, tem coisa errada por aí. Porque o amor compreende, o amor orienta, o amor exemplifica. Então, Jesus era o amor. Ele nunca impôs nada a ninguém. Meu amigo, ou você faz isso, ou carta fora do baralho. Não, ele orientava. Agora, seguir ou não, depende da pessoa, né? Vai sofrer as consequências de ter um caminhar mais torto, mais complicado, mas ele exemplificou. E está aí. E vamos ver se segue. Então, esse nosso entendimento de que, meu entendimento de que Jesus foi quem, o Espírito, conhecemos como Jesus, foi quem entregou a Moisés a tábua dos 10 mandamentos e que ele próprio, Jesus, no Evangelho de João disse, 1400 anos depois, se cresces em Moisés, creríeis em mim, porque era de mim que Moisés falava. Então ele falava de Jeová e estaria falando de Jesus, né? Então, esse ponto que eu entendo, entendimento meu, que Jesus foi quem deixou a lei, olha só que está também em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Jesus que, como sendo o amor, a segunda revelação, ele nunca impôs, nunca foi nada duro, nunca.
Ele poderia ter sido e foi, em algumas situações, enérgico, mas não violento, não inflexível. Não, isso não. Então, em João, capítulo 14, versículo 15, olha o que ele diz. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E Jesus, a rigor, não deixou mandamento, né? Tem um momento em que ele diz: deixo-vos um mandamento novo. Então aí talvez estivesse até relembrando daquela época de Moisés. Deixo-vos um mandamento novo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, para mim, no meu íntimo, reforça esse entendimento de Jesus, na primeira revelação, sendo a lei dura, está lá. Não matar, não roubar, isso é inflexível. Não faça isso, vai sofrer as consequências. E vejo Jesus na segunda grande revelação, onde agora ele era o amor, se manifesta na condição de amor total. Ele diz: se me amais, guarda os mandamentos, guarda as leis. Então, para mim, reforça isso, né? Então, ainda ficou faltando a terceira grande revelação de Deus: chegar o Consolador, prometido por Jesus há 2000 anos, quando ele se encontrava às vésperas de ser morto, ou seja, na quinta-feira, dentro de uma sala lá em Jerusalém chamada Cenáculo, onde ele e os discípulos faziam a ceia, né? Que ele promete pedir ao Pai o Consolador. Então faltava chegar à doutrina espírita. Olha que interessante, olha que maravilha. Moisés, através das leis, ele era a lei, através dos 10 mandamentos. Jesus, segundo a revelação, era o amor. Faltava chegar à doutrina espírita, a razão. Lei, amor e razão. Então, o que devemos fazer? Seguir a lei, colocando amor e utilizando sempre a razão. Olha que fantástico, né? Seguir a lei, nada de fugir da lei, não, vai sofrer consequências. Coloque o amor acima de tudo e não se esqueça de utilizar a razão. Isso é fundamental. O homem, portanto, precisa ainda, pleno século XXI, mudar a sua forma de entender. Entender Jesus. Porque ainda não entendemos, a grande maioria não entende Jesus. A grande maioria ainda não entende a mensagem total de Jesus. Maravilhosa. Não entende, a maioria não entende a sua própria vida. E não entende ainda o seu relacionamento com os irmãos. Olha quanta coisa nós temos que descobrir para a nossa caminhada. E isso é fruto de não ter entendido Jesus. Mas um Jesus amplo, não um Jesus preso dentro de um centro espírita, de uma igreja, de um templo, não importa o que, né? Como seria bom se o homem de hoje, aprendesse a se entender dessa forma com as pessoas. Isso era fundamental, isso era necessário, entender-se de uma forma mais ampla, né? Utilizando a razão em todos os ensinamentos de Jesus. As pessoas ficam distantes. Muitas vezes estão imaginando aquele Jesus místico que virá fazer um milagre. Use a razão. Jesus usou a razão em tudo e nós deixamos de lado, né? Então, se entendêssemos dessa maneira racional, Jesus falando conosco, em todas as situações, não era para haver tanta discordância entre os homens. E mesmo professando as diferentes religiões, porque Jesus não deixou nenhuma. Jesus não deixou nenhuma religião. Então, se entendêssemos isso, mesmo professando essa ou aquela outra religião, não importa, as pessoas levariam a razão junto consigo, né? O próprio Kardec, codificador da doutrina espírita, numa anotação feita no Evangelho segundo o Espiritismo,
ele disse assim, que o evangelho, né, geral, não segundo o Espiritismo, no evangelho geral, trazido pelos discípulos, podemos dividir em 5 partes, que estão as matérias contidas, né, dentro desse evangelho. A primeira seria relativa aos atos comuns da vida de Jesus, aquilo que aconteceu no dia a dia, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto estariam os milagres, por exemplo, todos os milagres acontecidos, tal. Terceiro ponto, as predições, né? O que Jesus profetizou, o que ele falou, o que aconteceria, como o sermão profético que estamos abordando já há umas boas lives. A quarta seriam as palavras tomadas pelas igrejas, ou pela igreja inicial, para fundamentar os seus dogmas. E a quinta seria o ensino moral de Jesus. E aí, Kardec, com toda a sabedoria, né, um grande estudioso, um filósofo, um cientista, preparado que veio para fazer a codificação, ele diz assim, nas 4 primeiras, aí são os atos comuns, os milagres, as predições, as palavras tomadas pelas igrejas como fundamentação de dogmas rituais, essas têm sido objeto de controvérsias entre uma religião e outra, dentro de uma doutrina e uma religião, porque a doutrina espírita não é religião. Não é religião. Tradicional como as igrejas ou as outras religiões, não. Ela tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião, no sentido de religar o homem a Deus e religar o homem ao homem também, né? Mas a última, que é o ensino moral, essa não tem como atacar. Não tem como atacar. Porque ensinamento moral de Jesus não há o que discutir. Eu sou da religião A. Eu acho que Jesus errou nesse ponto. Eu sou da religião B. Eu acho que ele errou no outro. Não tem o que discutir. Jesus, quando disse humildade, vamos ser humildes, não tem mudança, é humilde e humilde acabou. Perdoe, é perdoar, é não ter ressentimento. Perdoe o inimigo. Bom, vou perdoar o inimigo, mas qual? Tudo que você achar que é inimigo, sai perdoando. Vá perdoando. Então, quando se fala em ensino moral, nós estamos falando do Consolador prometido por Jesus e que estava desembarcando. Já desembarcou há uns bons anos. Mas quando ele fala em ensino moral, Kardec diz assim: toda a incredulidade, todo mundo que não concorda, toda a incredulidade se curva com relação ao ensino moral. Esse não tem o que discutir, não há como discordar. Todos os segmentos religiosos deveriam se unir, mas se unir de uma forma firme, em torno desse ensinamento moral de Jesus. Mas há aqueles que seguem mais o aspecto místico, dogmático, religioso, e perde essa referência. Acaba se desvirtuando. É aquela questão de ter trancado Jesus dentro de uma igreja e estar vendo esse Jesus apenas naquele segmento. E não consegue entender que o ensinamento moral de Jesus se aplica em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer país, em qualquer doutrina, em qualquer situação política, não importa. Ensinamento moral é ensinamento moral, né? Para se viver em qualquer situação. Então, código moral, uma regra de proceder que abrange todas as criaturas, todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais na qual se fundem a mais rigorosa justiça. Em todas as relações sociais. Mas as pessoas parecem que se limitam à situação religiosa, né? E não é isso, não.
Se olharmos no livro, no livro dos Espíritos, que é o livro que deu início à doutrina espírita, consta a seguinte definição de moral. Olha o que é dito ali. Moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Bem e mal, em qualquer local. Porque existe o bem e o mal no trabalho, existe o bem e o mal no trânsito, o bem e o mal dentro de uma igreja, o bem e o mal dentro de um centro espírita. Então é saber distinguir o que é o bem e o mal. Sabemos distinguir? Sabemos. Faça o bem. Se fizermos o bem, tudo bem. Né? A moral de Jesus resume-se, a moral do Mestre se resume na caridade e na humildade. Essa é a base do ensinamento moral de Jesus. Mas não apenas, como dissemos, no campo religioso. Né? Quando a gente fala em caridade, humildade, a gente logo se reporta ao ensinamento religioso. E não é. Temos que ampliar esse entendimento e torná-lo mais amplo. Por exemplo, a caridade e a humildade. Vamos entender ela de uma forma aberta. Né? O que é caridade? Caridade é dar o dinheiro? Caridade é dar a cesta básica? Caridade é emprestar o ouvido? Caridade é ouvir no trânsito. Você está lá dentro do ônibus. Alguém passa por você, angustiado, você tem a oportunidade de sentar ao lado e conversar com ele. Isso se chama caridade. Aquela pessoa que está prostrada ali na calçada e de repente você, ao passar, ela está ali com um problema e está precisando falar alguma coisa. Ouça. Ou está precisando ouvir alguma coisa, fale. Caridade é aquele chefe na empresa que vê o seu empregado num olhar triste, com dificuldades, caído. Mas eu sou o chefe. Sim, mas faça uma caridade. Converse com o seu subalterno. Meu amigo, o que está acontecendo? Eu não estou bem. Conversa com ele. Levanta a pessoa. Né? Por isso que Jesus disse: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Se ele pedir para você andar 1000 passos, ande 2000. Por quê? Porque se você andar 2000, você terá mais tempo de ganhar aquele teu inimigo. Eu não estou falando agora em questão de inimigo, mas o teu chefe, preocupado com o subalterno. Amigo, o que está acontecendo? Posso te ajudar em quê? É como você estar dando não 1000, mas 2000 passos e ganhando a simpatia, né? O carinho, o respeito daquele subalterno que vai dizer: puxa, ele se preocupa comigo, perguntou o que houve. Caridade, é caridade. E quando falamos de caridade, pensamos em igreja. Quando falamos em humildade, pensamos em igreja. Como que eu vou ser caridoso com alguém no ambiente de trabalho, por exemplo? O subalterno que está lá caído, se eu me coloco numa posição de superior, né? Não sou humilde. Olha, quem está falando aqui é o seu chefe. Que problema está acontecendo com você? Faltou humildade. Se faltou humildade, faltou a caridade. Né? Aí não tem jeito, porque egoísmo e caridade não andam lado a lado. Ou você é egoísta, pensa só em você, ou você é caridoso e pensa também no outro. E o caso do orgulho. Orgulho, eu sou o rei de tudo, o rei da cocada preta, como as pessoas dizem. Ou eu sou eu, tudo, ou eu sou humilde, respeito o outro. Né? Então não tem jeito. Então Jesus está falando isso, caridade, 2 princípios básicos da orientação dele. Caridade e humildade em todas as situações, em todos os ambientes. Um grande espírita, lá de Matão, o apóstolo de Matão, Karl Schutel, diz que Jesus foi o maior revolucionário que apareceu no mundo.
E foi mesmo. Foi tão revolucionário que o próprio tempo se conta antes e após ele. Olha a revolução que ele já começou aprontando, né? Cairbar Schuttel diz: espírito incomparável em sabedoria e em virtudes, foi ele escolhido por Deus para trazer a lei da reforma social à terra. Ele não falou religiosa. A reforma social à terra, a fim de que possam imperar no lar, na sociedade, nas nações, os preceitos que possam, de amor, né, recíproco, em plena atividade para a evolução da humanidade. Não falou da igreja, não falou do templo, não falou do centro, não. Continua Cairbar. A revolução cristã, segundo ele, né, é a execração do ódio e a proclamação do amor. É a bandeira da fraternidade universal. Fraternidade universal. Flutuando na inteligência sob a paternidade de Deus. Então, se o homem tivesse entendido uma mensagem de Jesus, teria essas divisões que tem, né? Porque teria entendido Jesus como o grande orientador para o mundo como um todo, um grande filósofo para o mundo como um todo, né? Bom, vamos seguindo então. Muitos ficaram, portanto, aguardando a chegada do Consolador, prometido por Jesus, né? E a volta de Jesus. Muitos imaginando que ele viria fisicamente para cá, né? Ocupando um corpo físico. Então não é bem assim, né? Porque virá o Filho do Homem, ele falou. Então era preciso tempo para receber ideias novas. E Jesus não poderia enviar, né, esse Consolador se o homem continuava dentro das ideias antigas, com a mente toda poluída, enferrujada, sem raciocinar, sem pensar, sem nada, né? Se ele continuasse igual ao que era na época de Moisés, complicadíssimo. Se o homem continuasse como era na época de Jesus, seria complicado. Mataram Jesus, poucos entenderam, né? Então, ele precisava vir na hora que o homem estivesse pronto para receber uma ideia nova. Não ficar pisando em coisas velhas. Ele tinha que abrir espaço para um novo entendimento. Então, a mensagem do mestre, né, havia sido distorcida há 2000 anos. Ele precisava pensar sobre isso. Jesus, contudo, ele esteve conosco no primeiro século. Só que ele foi aprisionado. Prisão nem domiciliar, né? Foi uma prisão numa igreja, prisão no templo. Então ele foi aprisionado dentro das igrejas, dos templos. A sua mensagem, manipulada, em razão do desconhecimento do homem, da ignorância. O homem tinha a mensagem de Jesus, mas não conseguia digerir aquela mensagem. Era difícil, como é para muitos hoje, século XXI. Para muitos não, para a grande maioria, é difícil. Ela foi manipulada, né, mexida pelos religiosos, lá no quarto século, ao partir do quarto século. Não foi, não digo que foi algo intencional, foi uma maldade. Não, ignorância. Entendeu-se aquilo e adotaram aquilo como verdade, né? Então nós temos a questão de Roma interferindo na mensagem do mestre. E aconteceu, portanto, a perda da pureza da mensagem de Jesus. Não me lembro se na semana passada nós chegamos a comentar do que provocou, logo nos primeiros séculos, o desentendimento entre os homens a respeito da mensagem de Jesus, né? Não recordo se eu cheguei a falar, mas o que eu vou abordar é a respeito da distribuição do cristianismo, da mensagem de Jesus
por Paulo de Tarso, na Ásia Menor. Até acredito que tinha falado. Ásia Menor, que era a Turquia, né? Trabalho de Paulo de Tarso foi fantástico, maravilhoso. Foi o grande divulgador da doutrina cristã, do ensinamento do Cristo. Imagine o que ele fez de distribuição na Ásia Menor, na Turquia, porque ele era da Ásia Menor. Ele havia nascido numa cidade chamada Tarso, bem pertinho do mar Mediterrâneo. Por isso que era Paulo de Tarso. A cidade de Tarso, hoje, portanto, onde foi espalhado o cristianismo por intermédio do próprio Paulo, que era da própria cidade, hoje a cidade de Tarso tem cerca de 300 mil habitantes. E eu conheci todos os cristãos da cidade. 2 freirinhas italianas. Mersin, outra cidade, também da Ásia Menor, ou Turquia, né? Que 300 mil habitantes, ela tem cerca de 300 cristãos. A cidade de Conia, que nas viagens de Paulo de Tarso, naquela época, primeiro século, na Ásia Menor, era conhecida como Icônium. Lá tem 1 milhão de habitantes. E conhecemos também os únicos 2 cristãos da cidade, 2 freirinhas. Então, com toda a bagunça que aconteceu na mensagem de Jesus que ele deixou há 2000 anos, em razão da ignorância do homem, do manuseio, da mistura entre a doutrina cristã e o paganismo, coisas, conchavos que acabaram sendo feitos, enfim, era natural que esse enfraquecimento acontecesse, né? Então, foi natural que acontecesse. Então, o homem havia perdido o endereço de Jesus. Passou, tanto é verdade que passou depois por séculos e séculos, tendo Jesus consigo, né, da forma que conseguiu preservar, maravilhoso. A humanidade trouxe esse Jesus maravilhoso, com essas deturpações, não tem problema, mas Jesus continuou no coração do homem, a maior referência de todos os tempos, maravilhoso. Mas passou por séculos de dor, desespero, cruzadas, inquisição, tudo isso. Então aconteceu uma grande mistura. Nós tínhamos Jesus e não entendíamos Jesus. Vai agora, no século XX, acho que já falamos também em anteriores, Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, as nações se degladiando, e se formos ver as nações, nós vamos ver que basicamente todas eram cristãs, ou são cristãs, e se matando, né? Na Irlanda, então coisas absurdas, né? Então, a humanidade passou por séculos estanhando isso tudo. A humanidade caminhava desalentada. E para muitos ainda caminha, hein? Desalentada. Um mundo triste para muitos. Hoje, ainda para muitos. É um mundo triste. Por isso que descamba para o materialismo. Eu vou suprir a ausência de algo aqui dentro através da aquisição de algo aqui fora. Vai sofrer, porque o que está aqui fora perde, o que está aqui dentro fica, né? Então a humanidade caminhava desalentada, muito triste para a maioria das pessoas, ainda é hoje, a dor, a violência, os desenganos, o desemprego, a partida de um ente amado, as doenças, dificuldades de relacionamento. E aí muitos perguntam, felicidade? Como que eu consigo felicidade na Terra? Bom, dessa forma não vai conseguir não, né? Como que eu consigo? O que fazer para me sentir melhor? Nós sabemos que a felicidade na Terra, como nós imaginamos, como sonhamos, quero ser feliz, céu de brigadeiro todo dia, não tem. Não, Terra não tem essa condição, né? Mas é possível ser feliz dentro daquilo que a Terra oferece, mas dentro daquilo que eu vou buscar, porque senão a Terra só vai me oferecer situações de dor, né? Quantos, ainda século XXI,
que acreditavam e que acreditam em Deus, mas ainda continuam se sentindo perdidos. Eu acredito em Deus. Que bom, beleza, continue assim. Mas construiu essa fé na rocha? Eu nem sei, porque foram meus pais que me orientaram. E você, foi buscar por você mesmo? Foi raciocinar? Foi averiguar? Você por acaso parou para pensar? Não. Então, né? Então, muitos que pensavam acreditar em Deus, e ainda muitos que dizem acreditar, na verdade duvidam, né? Não param para pensar. Eu acredito por quê? Porque me ensinaram. E isso não é acreditar, né? Então, onde encontrar ajuda para isso tudo? Nos dias de hoje, para muitos, ainda é assim, né? Não encontram respostas convincentes, não encontram respostas racionais sobre os seus problemas. O porquê das suas dores, das doenças, dos sofrimentos, das divergências sociais, questão de ser rico, de ser pobre, tempo de vida. Eu tenho meu pai que partiu com 90 anos e perdi um filho que partiu com 5. Não consegue, não entende. E não encontram respostas nos segmentos religiosos, que respeitamos, mas a pessoa não consegue encontrar. E não encontrando, fica realmente difícil, porque nem consegue entender a presença de Deus na sua própria vida. E aí? Acreditava, mas eu já não sinto a presença? Eu já não acredito, né? Não consigo avaliar a ajuda constante desse Deus para mim. Não suporto sofrer, ninguém suporta. Quero fugir da dor e me sinto injustiçado por Deus, porque eu vejo o vizinho sorrindo, trocando carro todos os anos, e eu passando fome, com a partida do meu filho, desempregado. Injustiçado por Deus. Injustiçado. Onde foi parar minha crença? E eu quero solução rápida. Eu quero que você, se ainda acho que acredito nele, quero que você me ajude. Já não estou pedindo, estou exigindo. Estou exigindo, né? Então, acontece o que com essas pessoas? Acaba acontecendo o desânimo, o desespero. Surgem síndromes, depressão, loucura, suicídio. Perde a fé que tinha ou que imaginava ter, porque muitas vezes não tinha, não. Muitas vezes era uma fé por conveniência, por interesse, por modismo. Todo mundo aceita Deus, todo mundo ama Deus. Eu também amo. É modismo. Muitas vezes mais por influência dos outros do que por sua própria busca. Então, não tenho base. Eu construí na areia, não construí sobre a rocha, né? E aí, quando acontece tudo isso, muitas vezes a pessoa acaba nos vícios. E não amo mais Deus, que Deus o quê? E agora me entrego aos vícios. Então, vamos ver, dentro daquilo que Jesus nos falou, nos prometeu a vinda de um Consolador, aquele que viria para ajustar aquilo que ele falou, mas que o homem distorceria, como de fato distorceu, e que viria também para deixar coisas novas, ensinamentos novos, porque ele não pode deixar tudo, né? Nós não tínhamos condição. Então, em algum momento, as condições na Terra estariam ficando mais favoráveis para desembarcar esse Consolador, né? E aí nós vamos ver o movimento iluminista. Isso é fantástico. Um movimento cultural europeu do século XVII e século XVIII que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Era algo simplesmente revolucionário para a humanidade.
Consolador está preparando o desembarque, tá? Então, nessa época, em razão do movimento iluminista, começou a haver um confronto entre a razão e os abusos, né? Abusos de quem? Do Estado, da igreja naquela época, né? Tão violenta, e a razão já não aceitando mais esse tipo de coisa. Opa, pera um pouco, não tá, assim não vai longe não. E aí nós vamos ver que esse movimento iluminista, na cidade de Paris, ele ficou extremamente forte, foi extremamente forte, né? Então, o homem da época já estava preparado para receber essas novas ideias, já tinha condição de raciocinar, tinha condição de questionar, discordar daquilo que era imposto ou foi imposto durante todos os séculos. Então, a questão era duvidar, até daquilo que ele acreditava. Jogava de lado, bom, agora deixa eu ver. Eu acreditava naquilo, deixa eu ver se eu consigo acreditar de novo. Então, por exemplo, ele começou a pensar em Deus. Aí sim, né? Começou a pensar sobre a fé. Começou a pensar sobre o futuro. Ele pensa nas suas dores. Ele pensa nas suas angústias, nas incertezas, nas doenças. E ele entendia que, apesar de tudo isso, Deus continuava existindo. E existindo apesar dele. E o homem começou a se perguntar: bom, sendo Deus de fato justo, porque eu consigo ver Deus em tudo, eu vejo Deus na natureza. Se no meu jardim nasce uma rosa, e no jardim daquele ser pobre que mora na periferia, eu vejo que nasce rosa também. Se eu respiro e ele também respira, se eu recebo a chuva, ele também recebe a chuva. Bom, se eu consigo entender isso como Deus, eu já começo entendendo que Deus é justo, né? Se ele é justo, ele cometeria injustiças? Não, de forma nenhuma. Se ele é bom, ele se tornaria mau? Não, não tem como. Se ele é pai, ele abandonaria algum, pelo menos, dos seus filhos? Não. Então o homem já estava começando a se preparar para entender que precisava existir uma explicação para tudo isto, por que tudo isso ocorre, e que ele não encontrava nos textos evangélicos, na Bíblia. E agora? Bom, tem que ter alguma explicação, né? Eu vou buscar, eu tenho que achar. De que forma? Bom, qual explicação? Não sei. Vamos procurar, vou ficar atento. Então, o canal já estava aberto. Nós só não sabíamos o caminho que devíamos seguir. Que importante isso, né? Então aí, já que o canal estava aberto, vamos ver o que vem através desses canais. Vamos ver, por exemplo, o surgimento dos fenômenos espíritas ou espirituais. Vamos lembrar das irmãs Fox, no final da primeira metade dos anos 1800, aquelas batidas que aconteciam na casa da família Fox, e que as meninas, as filhas, começaram a imaginar que era alguma coisa inteligente falando, né, com elas, e elas começaram a travar um diálogo e perceberam que era realmente um espírito que havia sido assassinado naquela própria casa. Depois nós vamos ver, sobretudo em Paris, mas não só em Paris, os acontecimentos que ficamos conhecendo como mesas girantes. As mesas inteligentes, que subiam, desciam, viraram febre nos salões, por exemplo, de Paris. As pessoas se reuniam para ir assistir essas mesas, que ali no meio do salão, as pessoas em volta, aquela mesa dava um espetáculo. Ela subia, descia, fazia barulho, e aquilo virou febre. Todo fim de semana as pessoas iam assistir essas mesas. Assistir a primeira vez?
até tudo bem. Assistir a segunda vez? Não sei se iria. A terceira vez? Não conte comigo. Ir lá para ver uma mesa subir e descer? Não. A não ser que tenha outra coisa. Por enquanto, não. Então já era um início para chamar a atenção. Era preciso algo que realmente tocasse o homem. O que está acontecendo? Então, era aguçar a curiosidade da humanidade. Então, estava tudo preparado para chegar o Consolador, né? Então, Kardec, anos 1800. A rigor, 3 de outubro de 1804, nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Que viemos a conhecer depois como Allan Kardec. Nos meados do século XIX, a espiritualidade, portanto, como eu falei, chamando a atenção, olha as mesas aí subindo, batida nas casas, tal. Então, como eu falei que eu, para assistir à mesa, subir e descer, eu iria a primeira vez por curiosidade. A segunda, fui, era a mesa subindo e descendo. Terceira, não vou, não. Mas aí é o mérito de uma pessoa como Hippolyte, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era um estudioso, era um cientista, um pedagogo, um homem de uma cultura fantástica, respeitabilíssimo em toda a França, que uma cultura ímpar. E aí, quando ele foi ver esse episódio, convidaram, e ele foi cético, né? O que é isso, tal? Mas ele já estava preparado para aquilo. E aí tem um ditado que diz assim: um dedo aponta para a lua, o ignorante olha para o dedo, o sábio olha para a lua. Foi o que Hippolyte fez. Ele não ficou olhando o dedo, ele quis saber para a lua. O que esse dedo está apontando para a lua? O que existe nesse meio de caminho? Quais são as modificações que estão ocorrendo? Então Hippolyte, o grande cientista, né, o grande pedagogo, ele foi exatamente buscar isso. E aí, por intermédio dele, vem o Consolador prometido. Ou seja, a espiritualidade falando através, não exatamente dele, mas através de inúmeros médios, em vários pontos, né, não só na França, em vários pontos, que vem trazer um entendimento maravilhoso, que é confirmado em várias situações, em vários locais, e levado à luz da razão. Onde que existe algo contraditório? Não tem. E aí surge, portanto, depois numa live a gente vai falar mais sobre Kardec, tá? Então surge o Consolador. Consolador é aquele que vem consolar. Então, quando nós entendemos a doutrina espírita como o nosso consolador, ela vem e nos consola. Ela não elimina a dor, né? Ah, mas o meu filho partiu, eu sou espírita. Bom, ela não é eliminadora, ela é consoladora. É outra história. Por quê? Porque as situações da Terra continuarão acontecendo com todo mundo. Não há como evitar. Então, através desse entendimento, foi derrubada, por exemplo, a unicidade de existências. Ah, eu nasci uma única vez. Não. Eu, como espírito, sou lá viajante de longa data, né? Você, como espírito, é viajante de longa data. Por exemplo, o Flávio, que está aparecendo aí, Flávio Pimentel. Você hoje é Flávio. Em outras encarnações, você foi Pedro, foi Maria, foi João, foi vários, né? Então, a unicidade de existência diz que eu só fui eu uma única vez e acabou, né? Mas aí vem a doutrina, dentro de todo o arcabouço que precisa ser estudado. Não é só, mas a doutrina prega a pluralidade, que bonito. Não, tem que entender. Por que faz sentido? Em que eu me baseio? A própria ciência que já mostrou a respeito, comprovou a respeito. Então, na pluralidade de existências,
é que acabam as injustiças. As injustiças caem por terra em razão da pluralidade de existências. Vamos ver aqui, por exemplo, uma confirmação da pluralidade de existências quando Nicodemos pergunta a Jesus, né? Olha, o que eu tenho que fazer para alcançar o reino dos céus? E Jesus diz, nascer de novo. Mas eu estou velho, como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Oh, Nicodemos, você é mestre em Israel e você não percebe isso. É preciso nascer de novo. Então, o nascer de novo é o retornar, né? Isso tem nos próprios evangelhos, tem toda essa informação, né? Então, é um alerta para a nossa responsabilidade na nossa caminhada. Por quê? Porque se eu vou e volto, que é o normal, que é o correto, eu tenho que ter responsabilidade por aquilo que faço em cada caminhada minha. Porque a cada caminhada, a cada existência, a cada encarnação, a cada dia, a cada segundo, nada mais é do que um plantio e uma colheita. E aí vem Jesus e diz, olha, a cada um segundo as suas obras. E aí eu digo, plantei errado. E agora? Agora você vai colher o errado. E amanhã, plante o certo. Há algo mais justo que isso? E quando eu plantei errado, e agora estou colhendo errado, eu estou feliz aos olhos da terra? Olha, ele está doente, fulano é espírita, fulano é católico, fulano, olha, ele é tão dedicado, mas é doente. Vê o que ele fez na outra. A nossa vida é uma novela. A cada capítulo, um momento novo. Esse momento aqui eu estou parecendo bonitinho, não sei o quê. Vai no capítulo anterior. Vai ver o que eu fiz no capítulo anterior, né? Então, é através desse entendimento que a doutrina nos proporciona que nós conseguimos, por exemplo, entender a questão do Sermão do Monte. O Sermão do Monte. Quando Jesus, junto aos judeus, há 2000 anos atrás, oprimido pelos romanos, escorchados pelos romanos, que sugavam tudo que eles tinham, impostos violentos, passavam fome, passavam vergonha, e um povo tão orgulhoso, e aí Jesus vem e diz, olha, bem-aventurados ou sejam felizes, porque estão sofrendo. Eles não iam entender. Eu feliz porque estou sofrendo? Como? Ô Jesus, bebeu muito vinho hoje, hein? Como feliz porque sofro? Eu queria ser o romano. Ele é feliz. Aí Jesus estava dizendo, você fez alguma coisa, agora você está tendo a oportunidade de passar por uma situação de dor. É através da situação de dor que você vai consumindo aquilo que você fez de mal. É através de uma situação de dor, mas também através de uma situação de servir o irmão, servir a uma causa. Também amenizo as minhas dores através do bem que eu posso fazer. Olha que interessante. Unicidade de existência, uma única vida, não me explica isso. Aliás, nem explica por que eu nasci e morri com 1 ano de idade. Porque meu avô nasceu e morreu com 100 anos. Nem isso ela consegue explicar, né? Vem falar também sobre a doutrina, sobre pluralidade, esse consolador. Pluralidade de mundos, né? Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, e é mesmo, né? Então a terra não é a nossa casa. Não é. Estamos nela. Mas a terra se oferece para nós não como minha casa definitiva, nunca. É um hospital, uma escola, uma penitenciária que eu vim aqui para pagar alguma coisa, né? Mas não é a minha casa. Só que muitos invertem. Começam a entender que a terra é o seu lar, né? Uma visão na contramão, uma visão bem equivocada. Então, quando o homem aprender que não é isso, e ele se ilude por estar na terra e achar que a terra é tudo, veja um exemplozinho que deixa bem claro. Eu sou o dono da padaria.
E nessa padaria, eu pessoalmente, gosto muito de pão de milho. E aí eu chego de manhã e falo para o meu padeiro: olha, fabrica 100 pães de milho. Perfeito, e que mais? Não, só 100 pães de milho. Ele fabrica, eu ponho na vitrine, consigo vender 10. No dia seguinte eu falo: fabrica 50 pães de milho. Fabrica 50. No dia seguinte, vem a freguesia, compra 5. No outro dia, olha, fabrica só 10 pães de milho. Vem a freguesia, compra 1. Eu falo: meu Deus, o que está acontecendo? A terra é assim. Quando eu me sinto o dono da padaria, eu não consigo imaginar o que o freguês pensa. Então, para a vida do espírito, nada melhor como eu, sendo dono da padaria, passar para o outro lado do balcão e fazer agora o papel de freguês. O papel de freguês, eu vou ver que um freguês que está na frente da fila: puxa vida, eu queria comprar pão de trigo. Outro: eu queria comprar pão de torresmo e não tem, só tem pão de milho. Eu vou começar a entender o que é que eu estou aprontando como dono da padaria. Então, o grande problema, a gente se habitua com a terra e não muda o foco da visão. E continua sendo o dono da padaria que, beleza, só não consegue vender pão, né? Então, nós vamos ver que dentro do Consolador, que é esse prometido por Jesus, que veio e que para nós é a doutrina espírita, nos mostra que o consolo está na fé no futuro, na justiça de Deus e da necessidade de observarmos as leis divinas. São as leis de amor em todas as situações, em todos os ambientes. Não na igreja também, né? Mas não só na igreja, em todas as situações. Eu como empresário, eu como trabalhador braçal, eu como dona de casa, eu como motorista de ônibus, não importa. Eu tenho que ter esse comportamento em todas as situações. E quando observamos essas leis divinas, que falam de caridade, como nós falamos no início, fala da humildade, fala do serviço ao próximo, é por isso que Jesus nos chama a atenção. Faça isso. Por quê? Porque se observarmos essa lei, né, estamos dentro, né, tentando seguir sob o jugo dessa lei. Jesus diz: comigo o jugo é suave. Por quê? Se aprendemos a ser caridosos com qualquer um, se aprendemos a ser humildes com qualquer um, seremos amigos de qualquer um, abraçaremos a qualquer um, serviremos a qualquer um. Nas nossas necessidades também seremos atendidos, sem sombra de dúvida. Então esse jugo à lei divina é suave. Tem alguma coisa melhor que isso? Se a humanidade descobrisse, né? Descobrisse isso tudo. Combinado, pessoal? Então, vamos encerrando. Será que teve problema na internet? Não, né? Acho que não. Pessoal do Instagram, perdão. Pessoal do Instagram, caiu aí a internet? Acho que não, né? Ô, prima. Nada? Abraço, prima. Acho que não, acho que foi você só, Michel. Pessoal, vamos então encerrando. Vamos então fechando os nossos olhos e novamente junto de Jesus, buscando nele tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. Que encontremos sempre em Jesus os motivos para seguir feliz em frente, acreditando, servindo, amando, orientando, mas ninguém dá aquilo que não tem. Então que a gente aprenda a buscar, a colher isso tudo. Aí sim
podendo colocar em prática em favor dos outros, mas colocando também em prática em favor de si mesmo. É dessa forma que o mundo cresce. É dessa forma que a humanidade se reergue. É dessa forma que estaremos todos nós nesse momento de transição, saindo da condição de expiação e provas para a entrada no mundo de regeneração. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos que nos acompanharam. Um grande abraço a Dr. Faria, que nos acompanha, a esposa, a Paula, o Claudinei, se puderam nos acompanhar hoje, foi uma alegria também. Todos vocês que aparecem aqui agora nesse momento, Landinha, tudo bem? Francisca, Elizabeth, a Luci, a Renata, o Gé, tudo bom, Gé? O Guilherme, já perdi tudo aqui. Então, um grande abraço, pessoal. Semana que vem a gente retorna. Talvez a semana que vem a gente dê uma paradinha, porque é possível que a gente fale sobre Páscoa, né? Semana que vem é Páscoa, para a gente entender um pouco mais a Páscoa, tá? Pessoal, um grande abraço, obrigado, muito obrigado pela paciência, um bom fim de semana e seguindo em frente, pessoal, tá? Tchau, muito obrigado, pessoal.